Agora são 7h45. Conhecido líder comunitário da Zona Leste de São Paulo, Padre Ticão, da paróquia São Francisco de Assis de Hermelino Matarazzo, está sofrendo ameaças de morte desde a realização da 36ª Semana da Juventude, organizada pelo grupo da comunidade Renovação Jovem da Igreja. Durante a Semana da Juventude, no início de agosto, foram realizadas palestras na paróquia sobre cannabis medicinal, ideologia de gênero, direitos sexuais, feminicídio e religião, com a participação da Organização Católicas pelo Direito de Decidir. A reportagem é de Naama Nunes. Segundo a direção da paróquia São Francisco de Assis, os ataques são feitos por grupos extremistas da Igreja Católica e direcionados ao padre, a integrantes da igreja e aos jovens do grupo Renovação. Valdir Aparecido Augusti, liderança da paróquia, conta que assim que foi divulgado a participação do grupo Católicas pelo Direito de Decidir nas palestras da igreja, grupos conservadores divulgaram nas redes sociais pedidos para que os seguidores denunciassem a presença das feministas no evento. No dia da palestra da Tabata Tessa, um grupo se identificam como Templários de Maria, como Martelo dos Hereges, começaram a postar coisas na internet e muita gente também em páginas pessoais, chamando o Padre Ticão de abortista, publicaram fotos dele ao lado do bispo da diocese, publicaram fotos minhas dizendo que eu era o professor que dá palestra para os jovens e que sou comunista. Começaram a surgir fotos na internet, membros desse grupo que esteve lá com fuzil AR-15, posando para fotos em frente a uma cruz, com algemas na mão, com uma arma na mão, repetindo muito aquelas imagens que foram postadas durante a campanha do ano passado, até de religiosos apoiando o atual presidente, portando armas. E aí começaram a surgir as ameaças contra o padre, de padre abortista, chamando o padre Ticão de maconheiro, porque a gente tem um trabalho lá com saúde alternativa, onde nós defendemos o uso medicinal da cannabis. Apareceu no meu carro bilhetes de ameaça a mim, dizendo que os anticristos são os primeiros a irem para a fogueira, e que eu seria um dos primeiros. Outro bilhetinho dizendo que eu tomasse cuidado, porque numa rua escura pode aparecer um buraco do inferno e eu ser jogado dentro. No Facebook, um grupo conservador postou a seguinte mensagem, abre aspas, a paróquia de São Francisco de Assis promove evento onde feministas defenderam a legalização do aborto, contrariando o magistério da igreja e o Papa Francisco. O evento mostrou que os organizadores devem ser afastados pela Diocese de São Miguel Paulista por falta grave. Fecha aspas. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, o padre Ticão disse que nunca se sentiu tão desrespeitado. Ele conta que um inquérito foi aberto para apurar o caso. Eu estou aqui há 40 anos aqui na paróquia, né? Sinto um grande desrespeito desses grupos que são políticos religiosos, né, manipulados por uma ideologia da violência, né, uma ideologia racista, mentirosa, difamatória contra a comunidade. São pessoas que nem são da Zona Leste, são mentes doentias, né, de tal ponto ficar formulando mentiras e jogando na rede. Nós estamos abrindo um processo de difamação, inclusive um dos membros desse grupo de milicianos que se dizem religiosos, eles têm fotos com terço na mão e armados, né? Isso não tem nada a ver com o cristianismo e nem com a Igreja Católica. Em março deste ano, o padre Ticão já havia sido criticado pelos conservadores por ter criado um curso sobre o uso medicinal da maconha em parceria com a Universidade Federal de São Paulo. Ele defende o uso da cannabis para tratamentos médicos e afirma que ela só não é liberada no Brasil devido ao interesse de grandes grupos pelo monopólio. Para o padre Ticão, a intolerância dos conservadores ganha cada vez mais força com a postura do atual governo. Nós tivemos na última eleição, acho que o ápice no Brasil, né, de uma política que vinha nessa intolerância muito forte, intolerância que se reflete agora no assassinato de índios, intolerância que se reflete de muitas maneiras, por exemplo, de jovens em escolas, né, de pessoas armadas saindo atirando. Então, é um tipo de governantes que nós temos hoje no Brasil, o do Rio de Janeiro, o de Brasília e aqui de São Paulo, né, que você pode atirar
você pode usar de todas as formas de violência, né? Isso é muito lamentável e são pessoas que também utilizam a religião para a manipulação dos seus interesses. Valdir Aparecido Augusti ressalta que, apesar das ameaças contra a direção da paróquia São Francisco de Assis, os trabalhos na defesa daqueles que mais precisam de acolhimento continuarão na igreja. Aqui em São Paulo, a igreja São Francisco de Assis, aqui é a nossa paróquia, a paróquia de Itaquera com o Padre Paulo, a paróquia Nossa Senhora da Paz com o Padre Dimas, Padre Jaime na Zona Sul, são os remanescentes da igreja de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Dom Angélico Bernardino, de Dom Helder Câmara, de tantos que foram também perseguidos, humilhados, mas que nunca desistiram. E nós temos como um lema a mensagem que São Paulo sempre nos dava: coragem, de esperança em esperança, na esperança sempre. No último sábado, religiosos fizeram um ato em frente à igreja denunciando as ameaças. Na ocasião, os fiéis levaram solidariedade às vítimas dos ataques e deram um abraço simbólico na igreja. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.